salve, salve, galera! Estamos começando mais um RPG em debate. Sim, não estranhe, não se engane. Estamos realizando este RPG em debate no sábado, sabadão do RPG. Vai chegando aí, galera! Pronto para o festão que vai ser esse debate. Vai abrindo espaço na sala para puxar a galera para dançar, vai se esticando, aquecendo os músculos, que aqui vai ser só agitação. Mentira, a gente só vai conversar mesmo. Boa noite, galera. Vai chegando aí, vai se acolhendo. Para quem for assistir a gente na segunda-feira, que este vídeo terá sido carregado lá na plataforma vermelhinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que você estiver assistindo. Espero que vocês estejam se sentindo confortáveis, seja no chão, seja na cadeira, seja na poltrona, seja no sofá, seja na parede, seja no teto, o que você for capaz de ficar e se sentir confortável. O mais importante para a gente é que você nos escute, nos dê o privilégio de transmitir nossas vivências e nossos conhecimentos do tema de hoje para você. Esperamos que vocês curtam e se divirtam com o que temos a falar. Pois hoje nós vamos falar da importância dos personagens com deficiências nos cenários de RPG. E antes de explicar o porquê de trazer esse tema hoje para esse debate, vou apresentar os convidados que estão compartilhando a tela aqui comigo. Vocês estão vendo aí a fuça de cada um deles. Vou apresentá-los. E o primeiro será o Matheus Fonseca. Ele é residente no Rio de Janeiro, tem 18 anos, possui uma deficiência física, osteogênese imperfeita. Ele é administrador do grupo de Facebook RPG de Mesa Antifascistas, grupo direcionado para as pessoas jogarem o seu RPG sem preconceitos. Ele já fez a voz original para o livro Protocolo Excalibur Balística, que é um RPG de mesa que virou livro. Mesmo sofrendo diversas fraturas, um pouco mais de 40 delas, e com todas as suas limitações, ele nunca se deixou abalar. Ele gosta muito de fazer dublagens e jogar um bom videogame. Abre aspas, sou fanboy de PlayStation, fecha aspas. Ele possui um canal no YouTube, onde comenta de tudo um pouco sobre a sua deficiência. Ele também já fez um documentário para a televisão falando um pouco de sua doença, sendo este podendo ser encontrado no YouTube. Matheus, diga um oi aí pra galera. Olá, pessoal. Show! Vamos agora apresentar o segundo convidado, o cara mais de todos, é o Lucas Malk. Ele reside na Baixada Santista, é controlador de acesso / vigia da Prefeitura de São Vicente. Joga RPG desde que se entende por gente por influência do pai. Enganaram, ele não é gente não, ele é algum ser extraterrestre extraplanário. onde começou a narrar em projetos de amigos da escola. Ama jogos de terror como Charles Irkala, da Hugin Imune, ou insanos como o Paranoia. Tem como projeto o RB para Todos, que é RPG e board game, que é focado em acessibilidade, onde também fala de lançamentos de jogos pelo RPG FC, ou adaptações de filmes, séries e animes em seu perfil pessoal. Lucas, você, o ser supremo, extraterrestre e extraplanário, diga um oi aí pra galera. Dá um oi. Oi, pessoal. Mais uma vez aqui de novo. É isso aí. E vamos é verdade. E vamos agora apresentar o nosso Capitão Caverna, Diego Matias. Ele é graduado em Gestão e Logística pela Faculdade de Tecnologia Pitágoras e licenciamento em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter, ambos de Belo Horizonte. Ele pesquisa o uso do RPG como ferramenta de socialização entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, com foco na pessoa com deficiência visual dentro do ambiente escolar. Ele é audioescritor, estudante de Braille, gamificação e storytelling. Meu querido Diego, diga um oi aí pra galera.
Olá, galera. Boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que estiver assistindo. É um prazer estar aqui com essa galera sensacional e bora bater o papo. É isso aí. Bom, galera, vou agora explicar por que eu pensei esse tema e depois eu explico como é que vai funcionar a participação daqui da galera. Bom, não vou mentir. Quem trouxe o tema aqui hoje foi o Matheus. Ele é o culpado. Ele é o bandido por estarmos reunidos hoje, neste sábado à noite. Matheus achou importantíssimo trazermos esse tema aqui hoje, pois já falamos muito de representatividade aqui no RPG em Debate, e por que também não falar de representatividade daqueles que são portadores de deficiência? Sim, eles também são filhos de Deus, se você acredita em Deus, mas também são filhos de alguma coisa, seja de um ser extraterrestre, ou de extraplanário, ou da própria mãe e do pai. Eles são filhos de alguém e merecem também jogar RPG. Então, nós vamos falar dessa inclusão, dessa representatividade no RPG de personagens com deficiência. É essa a explicação, tema mais do que acolhido, tema mais do que justo para debatermos. Como é que funciona o debate aqui, galera? Para quem não conhece, que está caindo de paraquedas aqui no canal, funciona da seguinte maneira. Vou fazer 3 perguntas e os convidados irão todos eles responder cada uma delas. Claro que naturalmente cada um dando a vez para o outro. E se vocês quiserem comentar, fazer perguntas, deixe aí no chat que eu transfiro aqui para a turma poder também participar dos seus comentários. Sendo assim, queridos convidados, vamos partir de cara nas perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: você já interpretou ou representou um personagem com deficiência em suas mesas? Se sim, relate para nós como foi essa experiência. E nada mais justo para começar, Matheus. Então, já várias vezes. Na verdade, eu gosto de fazer isso, porque como eu possuo uma deficiência, eu me sinto um pouquinho no cenário, aquela imersão. Então eu sempre crio um personagem com uma deficiência, mas eu também compenso muito na narrativa da história. A história é de Tokusatsu, eu vou criar algo que me faz acessível a isso, para que eu consiga jogar. Então eu sempre penso, vou fazer o personagem na cadeira de rodas, só que como ele vai funcionar? Eu posso criar alguma habilidade, conversar com o mestre, explicar a minha deficiência como eu quero. É isso, eu acho uma coisa muito boa, interessante. Perfeito. Lucas, está contigo. Bem, acho que um dos meus primeiros personagens foi com deficiência, porque eu desde pequeno tenho a certeza pelos médicos que eu tenho múltiplas personalidades, né? E o modo de eu poder usufruir isso, poder até dizer essa palavra, ter um controle sobre isso, eu usei também com RPG. Várias vezes eu falo aqui que meu pai me incentivou, meu pai me ensinou o uso do RPG, mas também ele não me ensinou só por um modo de diversão. Foi a minha válvula de escape com meus problemas que eu tinha, né? Então, meus primeiros personagens foram com o defeito múltiplas personalidades, justamente para eu poder usar isso em cima, que eu tinha muito de acreditar em amigos imaginários, acreditar em espíritos. Tenho até hoje. Eu nunca deixei de acreditar nisso, eu sempre usei o ocultismo em cima para poder aprender cada vez mais. O meu próprio personagem predileto de Vampiro à Máscara é um personagem com deficiência, que é o Malkaviano. Se alguém falar que o Malkaviano não tem deficiência, eu vou tirar uma pedra bem grande. Mas tem nisso, quando eu comecei o projeto de Amigos da Escola,
as pessoas que tinham dificuldade com estudo, a gente sempre pegava o que a gente tinha de dificuldade e colocava isso também no jogo, porque era um modo de exercitar isso para você poder quebrar esse paradigma que a pessoa ela precisa consertar a doença, como muitos falam, né? E não é nada disso. A gente vai viver com isso, a gente vai morrer com isso e está muito feliz com isso. Eu estou feliz com as minhas múltiplas personalidades, eu estou feliz com minha gagueira, tá? Me chamam de Cebolinha desde pequeno e eu não estou nem aí com isso, eu fico feliz, sou Cebolinha mesmo, toco R pelo L. E quando eu comecei no projeto, o RB para Todos, eu conheci outros amigos que também tinham suas limitações ou queriam ajudar pessoas que tinham limitações, começaram a fazer cada vez mais fichas. Eu tenho um integrante no projeto, o Coulson, que em todo RPG dele sempre tem alguém com deficiência e principalmente sempre tem alguém cadeirante. Só para concluir, não é exatamente eu, mas eu tenho duas amigas que são integrantes, que participam no projeto. Uma delas é integrante, a outra ela de vez em quando aparecia, né, pela pandemia, a gente parou tudo. A Michelle e a Mariana, elas são cadeirantes, tanto que eu mostro, volta e meio o vídeo da Michelle falando sobre RPG. E elas, dos personagens delas, sempre usam uma limitação da cadeira de rodas. Ou que usam cavalo, dependendo da época, ou que usam um robô gigante, ou uma cadeira que se transforma em um robô gigante de carro, ou uma cadeira que se transforma em aranha. Até uma coisa que eu posso pegar rapidinho aqui, ó, eu deixei bem aqui na estante. Vamos aí. Eu deixo. Mas se demorar, leva a chicotada. Nossa, eu demorei tanto, vai pro lado. Essa daqui é a Michelle. Da hora. Ela tá no jogo do RPG Quest Dungeons. A carta é ela. Essa é um personagem dela com a cadeira em forma de aranha, igual do James West. E ela tá eternizada nesse jogo. É uma coisa que eu gosto muito. E também, aí para não demorar tanto, no outro jogo da Cafeta dos Jogos, tem o meu filho, que meu filho é autista, e na carta são várias representações do outra com surdo, outra com mudo, outra com autismo, outra com a parte de cadeirante. São várias representações em torno do meu filho. Isso eu agradeço muito ao Pablo e ao pessoal da Capitã. Show! E por fim, Diogo. Então, as minhas experiências comigo jogando com personagens com deficiência são mais na merda mesmo. Foi tudo uma porcaria. Diogo, rapidinho. Tu pode falar um pouco mais alto? Tá baixinho. Ah, tá. Tá distante. Mas as minhas experiências como jogador, jogando com personagens com deficiência, foram experiências um pouco ruins. Porque eu ia no estereótipo, né? Quando eu jogava RPG mesmo, jogador, eu era adolescente. Agora eu tô com 33 anos, né? Eu tinha 15, 16. E eu fazia tudo o que os quadrinhos nos ensinaram. Por exemplo, Demolidor. Demolidor é um herói PCD, que coisa linda, ele é cego. Ele enxerga mais que todo mundo. Ele tem uma visão monstruosa, ele consegue suprir aquela falta de visão com uma habilidade monstruosa, tem uma história de superação, não sei o que lá. Tudo fazendo o quê? Mostrando, olha, ele é PCD, mas pensa nisso não, preocupa com isso não. Ele luta muito, ele é
sensacional. Então acaba que você diminui a questão da deficiência para você ter uma história, e aí nem sempre é a melhor de todas. E aí eu acabei sendo influenciado por isso. Então, assim, tinha um ciborgue da Liga da Justiça, que não tem braço nem perna, mas ele vai lá e vira um robô gigante, um ciborgue que pode fazer um monte de arma, e logo, por causa disso, ele é um dos mais poderosos da Liga da Justiça. Então fica uma coisa meio assim, ele tem a deficiência, mas ele tem que fazer alguma coisa para suprir essa deficiência. Então eu tenho na lembrança, né, meu primeiro personagem de lobisomem, um dos meus primeiros personagens de Lobisomem Apocalipse, que eu joguei durante pouco tempo. Eu tenho ficado 6 anos direto jogando Lobisomem Apocalipse, e é de uma das tribos que eu acho a mais linda, que é os Peregrinos Silenciosos. E o meu personagem era um Hagabashi, sensacional. Ele era impuro, já começa a dar um erro na tradução, né, mas tudo bem. E ele era a marca dele, né, de impuro, era que ele não tinha essa parte dos olhos, né, como se tivesse perdido isso tudo aqui. Então, o rosto dele era todo deformado, ele não enxergava. Ele é cego e tudo mais. Só que lá no material da segunda edição você tinha a habilidade de lutar cega, que te deixava sem penalidades por ser um lutador que não está enxergando. Olha que maravilha. Então eu tinha um demolidor, eu era o demolidor, né? Eu tinha uma habilidade de luta acima até mesmo das pessoas que enxergavam. E eu tinha um fetiche, né, que é a arma mágica dos Garous, dos lobisomens, que era uma mulher, que era o demolidor. Era uma bengala, ele batia no chão a bengala tinha o espírito do morcego, ele emitia um sonar e eu conseguia ver tudo na minha frente. Então, tipo assim, eu criei o personagem com a deficiência, aquilo era importante para a história dele, aquilo fazia parte da história dele, até mesmo o motivo pelo qual ele tinha deficiência estava em background, que era referente ao segredo sombrio dele, que ele tinha uma ligação com os dançarinos da Espiral Negra, tinha todo um background bonitão, só que na hora de botar em prática, foi tudo cagado. Eu fiz tudo em cima do estereótipo. E aí, mais velho, eu fui perceber e fui conversar com a galera que é fã, a questão dos X-Men. O X-Men é um quadrinho que sempre tratou dos excluídos, né, dos deficientes, de pessoas, de imigrantes, de pessoas negras, de pessoas de religião que não são cristãs. Ele sempre trouxe isso muito latente na obra. Só que devido a milhões de pessoas que não enxergam isso com bons olhos, que veem essa questão em debate como algo desnecessário, você acaba tendo que criar tanta metáfora ali em cima que você não percebe esses pequenos detalhes. Então, um exemplo, para finalizar, o professor Xavier. Ele é cadeirante, ele tem uma habilidade mental monstruosa e ele é amigo do Fera, que é um gênio. O Fera poderia simplesmente fazer para ele uma prótese, ele poderia controlar com a mente e andar normalmente. Mas não, ele prefere ficar na cadeira de rodas, prefere continuar daquele jeito, sem precisar criar um artifício para que ele seja normal, entre aspas, né? Ele seja uma pessoa sem deficiência. Então isso é importante reparar nos jogos. E um detalhe que foi o último personagem que eu criei, mas não foi para mim. Eu criei um Isoki, o jogo Starfinder, da editora New Order, que é um jogo maravilhoso, quem não conhece, jogue, é lindo! É sistema D20? Precisa de miniatura? Precisa de mapa? Precisa, mas pode jogar sem, não tem problema não. Eu jogo sem. Eu narro com meu filho de 5 anos, então dá pra jogar sem. Mas o jogo é muito bom, é grande pra caramba, depois eu pego ele aqui na prateleira. Tem um box. É pequeno o box? É pequeno, mas isso está presente em um livro, e isso é muito importante. O livro da Paz, a editora gigante. Nesse box fala o seguinte, que todas as línguas dos mundos do pacto, que são os planetas que estão no Starfighter, Starfighter é um jogo que trabalha com planetas, todos os planetas têm língua de sinais para os seus habitantes e língua alfabeto tátil. Então, ele já trata o quê? Poderão ter personagens que são surdos e que são cegos. E isso está normal no jogo. O jogo já está montado para isso. Assim como ele não cita no livro de cara, mas ele apresenta alguns personagens que são cadeirantes, personagens que têm autismo, de maneira indireta, mas ele vai apresentando. Então já é uma evolução. Já estamos caminhando para algo mais bacana. E eu montei dentro do Starfighter um Isoki lutador e
com uma limitação de não ter um braço. E isso não é uma limitação para ele, isso é uma característica dele e não importa para ele não ter um braço. Ele vai viver, ele vai fazer a vida dele do jeito que ele acha que está certo. E o personagem ficou muito bacana. Nunca vi o mesa, tadinho do personagem, mas ele tá pronto. Mas é isso. Beleza. Antes que eu faça um comentário, Lucas, se tu for desmontar de novo o teu notebook, muta teu computador. Vamos lá. Gente, Beleza. eu tenho que confessar que eu não tenho experiência interpretando ou representando personagens com deficiência. O mais próximo que eu cheguei foi a questão dos impuros, muito bem citado pelo Diogo no Lobisomem Apocalipse, mas assim, eu nunca tive a chance de ver como é que a gente pode lidar com um personagem desse tipo em jogo, como a gente poderia absorvê-lo e acompanhá-lo durante as narrativas e as cenas que tiverem que se desenrolar. Um dos pontos que eu me sentia um pouco incomodado é o quanto o cenário do Lobisomem Apocalipse incentiva inclusive o preconceito com os impuros. O jogo incentiva, porque por eles serem impuros, eles foram gestados de uma maneira que não deveria ter sido feito diante dos olhos de Gaia e quem fosse que tivesse ser. Isso, eu não vou mentir, isso me incomodava um pouco. E eu nunca colocava isso em prática em jogo quando eu narrava, porque eu achava isso muito pra mim, eu não aguentava isso. Mas aí, galera, eu vou perguntar o seguinte pra vocês. Como é que vocês lidam, ou lidaram, ou lidam atualmente, com vocês querendo colocar um personagem com deficiência entre aqueles que querem jogar uma partida, sei lá, de D&D, ou alguma outra aventura que demande combate? Como é que vocês conseguem convencer seus colegas que você vai se divertir fazendo um personagem assim? Matheus, você é o primeiro. Então, eu já tentei entrar em mesas para poder jogar, só que não me deixaram. Eu sofri um preconceito muito ruim, tanto que eu postei já no grupos de RPG de Facebook falando sobre a importância de um personagem assim, porque, na minha opinião, vou ser bem franco, eu acho que qualquer personagem, pode ser personagem na cadeira de roda, pode ser personagem com deficiência auditiva, cego, deficiência visual. O importante é que todos possam jogar e, tipo, todos eles podem ter uma desvantagem no meio de um sistema. Ele pode ter desvantagem de lutar fisicamente. Só que ele pode ter outras vantagens que vai acabar entrando na história. Eu criei um personagem exemplo de Power Rangers. O meu personagem tinha deficiência física na cadeira de roda. E ele era um adolescente que era o vilão do grupo. Era tipo um Tommy Oliver, só que era um Tommy Oliver que colocava terror nas pessoas, entendeu? Fazia uma porrada de coisa. Então, o que eu acho? Aí as pessoas falam o seguinte: mas não tem como uma pessoa com deficiência poder entrar nessa história. Não tem como colocar um personagem assim. Mas eu, pelo que eu joguei em alguns cenários, como o de Power Rangers, que é luta, tokusatsu, é ação, eu criei um personagem que se transformava em um Ranger e fazia coisas incríveis que eu nem imaginava. Então, eu acho que não, é a falta do conhecimento dos livros, é a falta, não é que seja... colocar detalhes, eu acho. Falta de detalhes em certos materiais, certas obras. Perfeito. Diogo, eu acho. Perfeito. Diogo, é tu agora. Então, eu tava só pegando uns nomes aqui.
Mas essa pergunta é interessante porque existem algumas deficiências que as pessoas não entendem como deficiência. Assim, pegando um termo macro, tá? Só para a gente não ficar tendo que entrar em detalhes acadêmicos do que é deficiência, o que não é, por que não se fala isso, tudo mais. Mas, por exemplo, para quem acompanhou a série Game of Thrones, deve ter percebido, né? É meio difícil não notar o Tyrion Lannister, né, o chamado de duende, né, aquele personagem com nanismo. Nanismo é uma deficiência física. O ator, vou ler o nome dele que eu não decorei, é Peter Hayden Dinklage. Peter Hayden Dinklage. Ele é um ator sensacional. Todos os trabalhos que ele faz são trabalhos maravilhosos. Né? Claro que ele, por ele ter nanismo, todos os personagens que ele vai interpretar serão personagens com nanismo. Mas ele nunca deixou, isso em entrevistas mesmo que ele já deu, ele nunca deixou que a deficiência o limitasse ou que fosse o foco da carreira dele. Ele é deficiente, tadinho. Nunca foi isso para ele. E isso fez com que ele chegasse onde ele chegou hoje, né? Os atores mais bem pagos dos Estados Unidos e tudo mais. E você vendo a evolução do Tyrion Lannister na série do Game of Thrones, né, que a HBO criou, você consegue entender que um personagem que não tem habilidades de luta, no caso ele não tinha habilidades arcanas, ele não era um mago poderoso, nem nada disso, porém ele supria isso tudo com uma inteligência, uma sagacidade que é isso, era absurdo. O cara é inteligentíssimo, ele conseguiu criar estratégias incríveis. A própria, agora o nome da batalha, que ele vai como general, que vai na frente, ele ganha cicatriz no rosto, que no nível ele perde o nariz. Na série ele só corta o rosto. Ele cria uma estratégia maravilhosa. Então, assim, você tem personagens... Nós não de uma limitação de cursos na internet, e eu achei um curso de pós-graduação, não vou falar de que instituição que é, sobre educação especial. Me interessei, peguei a grade. E na grade fala assim, educação para pessoas portadoras de necessidades especiais. Um termo que não é utilizado desde 2015, são 6 anos que não se usa mais esse termo. E uma instituição de ensino usando esse termo para uma aula, de uma disciplina, de uma matéria de educação especial. Então é pegar pesado. A gente percebe nisso o quê? Que nós é que temos essa limitação. Nós é que temos essa necessidade especial, porque nós não entendemos e não buscamos entender. A gente fica muito parado no lugar comum. Então, inserir um personagem com deficiência dentro de uma campanha, de uma aventura, o que quer que seja, ela é uma experiência que vai ser, não é falar limitadora, mas não é isso nunca. É uma experiência incrível, maravilhosa. Você vai aprender muito com aquilo ali, principalmente no quesito empatia, e você vai se surpreender. Porque são personagens que, se você tem uma luta, por exemplo, D&D, combate com um dragão, precisa de mobilidade, o personagem é cadeirante, vai ter criatividade para poder fazer e o combate. Ele pode ser um cadeirante, não precisa ser um mago necessariamente, que vai ficar de longe, não precisa ser o healer da galera, né, o curandeiro, ficar lá dando uma de suporte. Ele pode ser o bárbaro da galera. Como isso? Criatividade. Bárbaro quebra as pernas em combate, bárbaro perde uma perna em combate, bárbaro perde as 2 pernas, bárbaro luta a todo momento. Ele pode ter uma cadeira de rodas de guerra, tipo aquelas bigas de batalha romana, né, com espeto do lado, que ele consiga correr rápido com o machado. Ele pode ter várias estratégias aí. A única coisa que limita ele é a criatividade, não é a deficiência que está o limitando, nem nada disso. Então é boa vontade do narrador e dos jogadores, claro, em ter personagens diferentes na mesa, e uma dosezinha de criatividade, cara, e claro, né, cortar essa ideia de preconceito, de que é uma pessoa coitadinha, de que ela precisa de mais atenção porque é um personagem com deficiência, ou o jogador tem uma deficiência, não. Histórias de superação lindas e maravilhosas, parecendo coaching no RPG, não, isso precisa. O cara é um personagem igual a todo mundo, ele é um aventureiro igual a todos os outros, ele vai passar por todos os problemas igual a todo mundo. Então é só a pessoa ter esse cuidado e diversão, felicidade e alegria. Se eu não me engano, teve uma campanha de Alien RPG que teve um personagem com deficiência agora na internet. Agora não lembro onde que eu vi.
ou se eu estou realmente imaginando que uma ideia minha que eu tive e não pus em prática ainda. Mas tem jeito. Olha que maravilha. Fugir de um xenomorfo na cadeira de roda. O filme Alien, não lembro qual, tem um personagem na cadeira de roda. E é um ator sensacional. Puta. Cara careca, esqueci o nome dele. Então, assim, dá pra fazer. É só ter boa vontade e fugir dos estereótipos. RPG é fugir de estereótipo, então não vamos cair nele por causa de uma limitação nossa, né? Perfeito. Matheus, não, desculpa. Lucas, sua vez. E desmutou. Desmutou? Desmutou? Ah, tá. Aqui é aparecendo como mutado. Primeiro de tudo, você nunca pode chegar e levar. Eita, travou ele? Eu acho que travou. Bom, não tem problema. Deixa eu ler aqui alguns comentários até que o Lucas volte. Matheus, o Caio Sonserina disse salve pro Matheus, meu grande amigo. Deixa eu ver aqui mais. Salve, Caio. Beleza. Tem um comentário aqui do Enakuta. Eu acho que é isso, assim que fala. Eu vou ler aqui, vocês podem comentar. Ele diz o seguinte: e aí, gente, tudo bem? Aqui é o Henrico, do grupo do Solo RPG. Meu primeiro personagem nos RPGs Solo foi uma Ronin cega, e embora tenha sido difícil a parte de roleplay, foi muito bom interpretar uma personagem com deficiência, pois com ela eu tentei evitar aquela ideia que ela tenha os sentidos exageradamente desenvolvidos e quis sentir na pele como seria a situação de alguém cego naquele cenário. Foi um dos melhores gameplays que fiz. Essa fala dele coincide com algo que está passando aqui na minha mente. Vocês acham válido tentar balancear uma deficiência que um personagem deva ter com alguma outra coisa, seja um poder, seja uma habilidade? Vocês acham válido ou precisa preservar aquela deficiência e o personagem sentir a dificuldade que é estar naquele corpo? Matheus. Então, primeiro de tudo, eu acho que o importante mesmo depende do sistema. Se o sistema em si tem a desvantagem do personagem cego e for uma desvantagem totalmente pra nerfar o personagem, aí eu acho que merecia um buff. Porque o que adianta, ter uma desvantagem que deixa o personagem totalmente nerfado, sendo que tanto o personagem cego quanto o personagem na cadeira de roda, todos eles também têm uma vantagem. Pode ser um poder. Então depende muito do sistema. Se o sistema nerfar o personagem, aí eu acho que tem que buffar. Ou se a desvantagem traz muito buff, aí equilibra. Vai depender do sistema. Entendi. E você, Diogo? Eu fiquei perdido aqui. Qual que na questão da pergunta? Eu estava mexendo em outra coisa. Tranquilo. Eu perguntei se você acha válido jogar com um personagem com deficiência sem algum ajuste ou atribuição de poderes ou habilidades que permitam equilibrar a situação adversa do personagem ser um personagem com deficiência. Então, eu vou concordar um pouco, não sei. Porque, assim, quando você vai fazer um jogo e você tem um personagem com deficiência, é importante você prestar mais atenção no personagem e na história daquele personagem. A deficiência é uma característica relevante, de importância, mas ela não define literalmente quem é aquele personagem. Então, sim, você tem que pensar fazer esse equilíbrio, né, entre a história do personagem, a história que vai ser contada no jogo e, lógico, a mecânica do jogo, né? Isso, infelizmente, você vai em consideração. Existe, por exemplo, no Lobisomem Apocalipse, você tem ali como a parte de qualidades e defeitos, né, o merits and flaws,
E lá tem os defeitos, cego, baixa estatura, um braço só. É tratado como defeito por uma questão mesmo de década de 90, né? Foi quando o jogo foi criado, não tem como pensar com o pensamento de hoje, 2021, para poder justificar um jogo de 1992. É impossível fazer isso e chegar num acordo. Mas é importante levar em consideração que se está sendo tratado mecanicamente como um defeito, bem, aí nós temos que pensar alguma coisa de que qual seria a vantagem desse defeito contado na história. O roleplay, né? Por exemplo, você tem um defeito, um braço só. Beleza, o que é esse defeito, entre aspas, né, mecanicamente chamado de defeito, que você pode colocar ele, fique mais dinâmico, fique mais bacana, para que a pessoa que está interpretando o personagem, ou para quem está jogando, está assistindo, sei lá, se for uma stream, está assistindo de casa, e é uma pessoa sem um braço, como que ele vai se sentir representado por aquele personagem? Então, é interessante pensar mais por esse caminho, ao invés de ficar criando estratégias, buscar aqui, buscar ali, para você poder suprir, entre aspas, um defeito. Ele é cego, como é que eu vou suprir esse defeito? Calma lá, é um defeito. Nós vamos pensar em estratégias para isso. Ele pode virar o Demolidor, igual aconteceu com o meu personagem do Apocalipse. Pode. Né? Você está ali ultrapassando. Só que o que eu fiz mecanicamente ali foi só burlar a regra. Eu quis ser por um defeito de danado com uma arma mágica e com uma habilidade. Então, isso não é... Isso é burlar a regra. Né? Dentro da mecânica que vai ter um RPG que englobe isso. Mas é interessante focar na história, focar no desenvolvimento da história, no background do personagem, e aí sim você vai tentando uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai com o tempo, vai, né, se aprimorando para poder, se apropriando daquela deficiência e se aprimorando na interpretação. Daí não precisa de nada de, tem que suprir tal coisa com isso. Tá? Se você é um bárbaro, vai suprir sua deficiência com um machado. Você é um bardo, compra um violão, uma viola, o que for ali do cenário. Mas pensa mais, vamos pensar mais na história, no que está sendo contado, no que está sendo jogado, e muito menos, né, em qual é a dificuldade daquele personagem deficiente. Você está limitando demais o personagem a uma característica dele. Isso sempre é negativo, tanto para o jogo quanto para a vida. Né? Perfeito. Lucas, você está entre nós? Estou. O meu computador resolveu fazer a atualização justo agora dando tela azul. Então, homem, o espaço é teu, manda bala. O que eu estava falando, a gente já começa em 3DT. Lá em 3DT tem vantagens e desvantagens, né? Foi até inclusive um dos meus primeiros RPGs que eu usei a parte com deficiência. Só que as desvantagens, se você souber usar e aproveitar, elas se transformam em uma vantagem. Se você puder pegar e olhar bem para a vantagem, ela tem algumas limitações, entendeu? Algumas dificuldades que você vai usar com ela. Então, muitas vezes o que você acha que é uma qualidade sua pode ser um defeito muito grande que você nem percebe. Isso também é aplicado por RPG. Então, muitas vezes as pessoas pegavam, principalmente no 3DT, a pessoa só pegava aquele defeito só para poder ter mais pontos. Agora você resolveu ligar, agora também não vou te usar mais. E nisso, então, a pessoa esquecia de interpretar. E o RPG justamente é uma interpretação. O RPG, ele justamente te ajuda a você, às vezes, quando você tem aquele medo de pessoas, ou medo de conversar, ou medo até de se expor, você tira isso no RPG. Eu citei o 3DT, inclusive eu cito também o Fate. No Fate, tem até o Fate Accessibility lá fora, é o Fate Accessibility Toolkit.
Ele ainda está em fase de protótipo, mas foi feito justamente para a parte acessível. Eu, recentemente, em alguns grupos, eu ouvi muita gente falando que em D&D não dá para fazer um personagem deficiente. Dá e muito, inclusive o próprio pessoal do D&D agora, lá fora, através de uma jogadora, está começando a fazer miniaturas de cadeirantes. E não é só miniaturas de cadeirantes. Tem pessoas usando personagens com miniaturas de outras deficiências. Também citei aqui, e cito de novo, o próprio Vampire. Ele tem muitas vezes as coisas com deficiências, sim. Não é só o Malkaviano. Ventu, aquela pessoa, o pessoal acha assim, não, Ventu é perfeito, o Toreador é perfeito. Não, se vocês próprios repararem no próprio Ventu, no próprio Toreador, principalmente em Toreador, ele se encanta com algo e se desliga do mundo. Se você não percebeu isso, isso é um nível de autismo, sim. Tanto autismo, tanto dislexia e tanto outros. O próprio também no Vampire tem qualidades e defeitos. No GURPS também tem a parte de qualidades e defeitos que é mostrado em cima. O que eu estou querendo dizer? Eu estou falando vários sistemas aqui. Mas o que eu estou querendo dizer? Que nos próprios RPGs, sim, eles têm algo em cima envolvido com a parte de deficiência. E muitas vezes a pessoa quer colocar como defeito, porque a pessoa aprendeu isso. Nós aprendemos isso desde pequeno. Eu, numa escola que eu tive no pé do Passo Livre, era uma sala colocada separada com as pessoas deficientes e uma sala separada com as pessoas ditas normais. Eu estava na sala das ditas normais. Em uma semana da escola, eles iam me colocar na sala do pessoal especial. E aí foi aonde teve a briga com pais, né, para poder juntar as salas. Então isso era uma coisa que já desde pequeno eu presenciei. Minha mãe ela tem depressão pós-parto e a minha mãe tem sociopatia. Minha mãe tem tendências a ter uns distúrbios e ter vontade de matar outras pessoas. Eu muitas vezes tinha pessoas que tinham medo de entrar na minha casa ou tinham medo de brincar comigo até mesmo por causa da minha mãe, de atitudes que minha mãe fez com outras pessoas. Então, desde pequeno, a gente passa por dificuldades que a gente nem sequer imagina, ou às vezes a gente olha para a pessoa e a gente só fala, ai, coitadinho. Não, coitadinho não. A pessoa, ela tem uma história, a pessoa, ela tem... Se você acha coitadinho, então ajuda a pessoa. Não fica com dó, com pena, vamos ajudar uns aos outros. O RPG não é justamente união, então a gente justamente tem que unir um ao outro. No próprio Game of Thrones, como o jogo citou, do Tyrion, o Bran também, ele tem a limitação, ele usa o cavalo e depois usa o Odor, né? Mas ele é o que também tudo vê. No próprio Game of Thrones tem a parte de tipo, a pessoa ela é o cadeirante, só que ela tem a vantagem de usar corvos ou usar até outros poderes para poder estar além do próprio corpo. Ele citou o Demolidor. O Demolidor para mim não é cego, gente, porque o Demolidor é aquele justamente que ele vê tudo. Ele literalmente sabia como que era a Electra, com roupa, sem roupa e tudo mais. Então, ele não é cego. O X-Men sim é um bom exemplo de pessoas com deficiência, pessoas usando essas deficiências a seu favor e até mesmo superar essas dificuldades. Tem muito anime, eu sei que isso é para a terceira pergunta, mas só para poder concluir a minha parte, tem muito anime que são pessoas com dificuldades,
são pessoas com deficiências, elas podendo superar isso e superam. Porque a gente tem, todos nós temos, não tem uma pessoa que não tenha forças de vontade. Beleza. Assim, é um pouco fora da nossa discussão o caso que o Lucas citou da questão da escola, a vivência dele. Eu me vi um pouco em relação ao meu filho. O meu filho tem TEA. Para quem não sabe o que é TEA, é transtorno de espectro de autismo. E uma das coisas que é fundamental para o desenvolvimento dele é a inclusão escolar. Eu sempre falo para os professores dele, para os pais de colegas de turma, que uma das partes fundamentais do meu filho ter evoluído, hoje ele está com 11 anos e já está conseguindo falar bem mais do que no passado ele quase não falava, foi essa socialização com as demais crianças da escola na sala de aula. Então, Lucas, eu entendo perfeitamente essa luta que tu passaste e a gente deve sim sempre estar lutando pela inclusão, não só no RPG, mas em tudo à nossa volta. Beleza. Vamos avançar agora para a nossa terceira pergunta, porque sem querer eu entrei na segunda pergunta e eu vi assim, perguntei a segunda pergunta e nem eu não sei, mas tudo bem. Vamos então agora à terceira pergunta, que é a seguinte: quais personagens na cultura pop e nerd /geek podem servir de referência ou inspiração para personagens com deficiência? Os meninos aqui já citaram vários exemplos, mas agora a gente vai se focar especificamente neles. E para começar, Diogo. Então, eu vou... Ah, tá saindo aí, né? Tá. Eu não vou acabar com todos, não, tá? Vou citar só 2. Eu vou me manter no Game of Thrones, porque eu acho que lá tem uma questão muito interessante. O Lucas lembrou muito bem lembrado do Bran, né? O Bran Stark. Ele, no começo do seriado, ele era uma criança comum, ele cai de uma altura bem alta, e a forma que eles tiveram ali, né, eles tentaram curar da maneira que deu, e tem lá as bruxarias, né, do seriado, é low fantasy, né, mas tem suas fantasias. E aí ele volta à vida, mas sem poder andar, né? E um dos irmãos dele faz para ele uma cela especial de cavalo, e isso é muito interessante, porque ele enxerga o irmão dele, sim, como meu irmão agora ele tem uma deficiência. Mas isso não quer dizer que o meu irmão não possa atirar uma flecha. No começo da série, ele está treinando arqueirismo tá ele e o irmão bastardo, não é bastardo, né? O irmão emprestado, né? Que é aquele das terras de ferro, das ilhas de ferro. Então, ele está treinando arqueirismo, a área aparece, vence ele fica bravo pra caramba. Mas assim, ele já estava treinando, aquilo já era um treino para ele. Então eu não estava limitando ele, falando assim, você só pode ser arqueiro a partir de agora. Não, já estava treinando aquilo ali mesmo, então vamos focar agora nesse treino. Agora, a cavalo, com uma série especial. Isso é muito bacana. A série vai passando, ele mostra ali toda a saga dele até chegar no tal Corvo de 3 Olhos, a superação que ele passa em vários momentos, isso é muito legal. Porém, em todo momento do Bran, sempre eles estão lembrando ele da tal história de superação. O que ele está fazendo para superar. E o que é muito estranho no Bran é que de um dia para o outro ele aceitou que ele é deficiente. Ele acordou sem poder andar, ele, pô, sacanagem. Tá bom, tô tranquilo. Então, tipo, a história do Bran, Diogo, considero uma história muito rasa. Principalmente no que tange a deficiência dele. Pô, ele aceitou de uma hora para outra. Cara, eu sou epilético desde os 15 anos de idade. Eu tenho epilepsia miocônica juvenil, eu tomo remédio controlado até hoje. Tenho 33 anos. Você acha que hoje, com 33 anos, eu estou super feliz e aceitando de boa a minha doença? A minha epilepsia é doença. Ela não é deficiência, não. Essa deficiência tem que ser um pouquinho pior. Você acha que eu sou feliz com isso? Claro que não. Eu passei anos relutante contra essa doença.
Eu não podia usar álcool, fazer o consumo de álcool. Por quê? Eu tomo remédio é sintetizado no fígado, assim como o álcool é. Então ele acabava o efeito dele de uma hora para outra. Cara, eu bebia quando eu era adolescente, eu tomava remédio e bebia. Eu tomava remédio com álcool. Eu pegava o remédio, punha na boca, jogava vodka por cima. Isso era a minha forma de falar, ok, cara, eu estou revoltado com esta merda. Então, assim, não é fácil você não ter nenhuma deficiência, não ter nenhuma doença. De um dia para o outro você está doente, está deficiente. Você tem alguma característica sua, mudou bruscamente. No caso do Bran, ele escalava, o que ele mais gostava de fazer era escalar. De um dia para o outro ele não aguentava, não podia mais andar. Como ele aceitou isso de uma hora para outra? Então a história dele é muito rasa. Ao contrário da história do Tyrion. O Tyrion ele aparece já adulto, com o nanismo, e ele tem revolta por causa disso. Ele se sente, por exemplo, os irmãos todo o tempo inteiro massacrando ele, falando: você matou a nossa mãe, você é um monstro, você nasceu e destruiu a família, o nome dos Lannister, você não presta pra nada, você é um bosta. Desde o primeiro episódio até o último episódio, o Tyrion é massacrado pelos Lannister e por outras pessoas que o julgam só por ele ser anão. Tem até uma cena do seriado que é engraçadíssima, que eles falam: vamos matar os dois. Pegam ele, se eu não me engano, o cara que anda com ele, o Bronn, que é aquele que ensina o irmão dele a lutar de novo depois que o irmão dele perde uma mão. Acho que é Bronn o nome dele. Aí eles falam assim: vamos matar. Não, é ele e o irmão dele. Assim, vamos matar eles e corta o. Pode falar? Pode, fala. Mais 18? Tá, corta o peru dele e vão vender que piroca de anão vale muito. Eles mas como é que vai saber como é que é de anão e tudo mais? Ele tentando se safar da situação. Os caras, não, de anão é pequenininho ele. Não, já me disseram o contrário. Ele mesmo falando para se safar daquela situação. Então, assim, ele vai utilizando o quê? Da inteligência dele para sair de várias situações. Então, o Game of Thrones foi muito, muito feliz. Tanto o escritor, porque no livro ele está muito bem representado, só que no livro é um pouquinho mais estereotipado, mas na série, a HBO se superou. Na série, eu acredito, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquiso e tudo mais, ele é a representatividade da pessoa com deficiência em série com Game of Thrones. Ficou muito bacana, ficou muito bem feito, né? Todo o sofrimento, todo preconceito que as pessoas ditas normais, as pessoas sem deficiência, jogam em cima e sufocam o deficiente dessa maneira, está representado com o Tyrion Lannister. É do começo ao fim, todo mundo falando mal dele, xingando ele, raçando o cara só porque ele é um anão, só porque ele tem nanismo. Então, a forma como ele lida com isso é incrível, cara. Eu acho que sim, Tyrion Lannister eu quero jogar com um personagem com deficiência. Não importa qual seja a deficiência. Né? Ver um pouquinho de Game of Thrones, focado no Tyrion Lannister, ver como que ele lida com isso, como que ele trabalha isso tudo. Você já tem aí um exemplo maravilhoso. Para mim, um dos melhores. Supera até alguns outros que eu já citei. Mas eu acho incrível. Foi muito bem trabalhado, muito bem feito. Quanto outros personagens, tem até personagem cego, que é tratado bem raso. O Bran, mais ou menos. O Hodor, com a deficiência adquirida dele, né, com uma explicação que eu achei bem frágil, para não falar que foi uma merda. Né? Ele também é tratado como uma pessoa incapaz. Ele é literalmente o incapaz. Ele só é forte e gigante. Só isso. Ele não faz mais nada na série. Né? Mas não, se você prestar atenção, a empatia dele é monstruosa, é gigantesca. Né? Ele deu a vida dele. Eu tô dando spoiler Game of Thrones, mas já acabou em 2019. Então não é spoiler, não. Não é mais spoiler. Pois é. Né? Ele dá a vida dele pelo Bran e pelos amigos dele, cara. Olha o coração dele como é grande. Então ele pode ter parado, né, ter tido uma deficiência intelectual no início da adolescência, como a história conta, por volta de uns 12, 13 anos, mas ele se manteve uma pessoa pura, uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada. Só que você passa o seriado inteiro sem ver isso nele, só vê isso na hora que ele tá morrendo. Então eles não dão muita importância, muita relevância para esses personagens. Mas é incrível. Eu sou fã mesmo da série do Game of Thrones, menos da última temporada, mas é muito bacana. A última temporada é horrível. Mas é isso. Então, deixa os outros personagens pra galera aí, que tem muita gente pra falar ainda. Beleza. Lucas, sua vez.
Um bom exemplo que tem aqui, eu tinha citado da garota com cadeiras de rodas que se transformam em robô gigante e carro. Isso justamente a Mariana pegou de um anime que tinha na Netflix, eu não sei porque que a Netflix tirou, que se chama Excelsior. E justamente no próprio Excelsior, se eu não me engano, eu acho que nem só ela que tem que é uma pessoa, é um PCD. Eu acho que o próprio líder deles também é um PCD, o X. E justamente no anime, ela era uma cadeirante e a cadeira dela, o poder mutante que foi dado, ela tinha um controle da cadeira. Eu não lembro muito bem se foi dado a cadeira já com isso, ou se quando ela manifestou o poder mutante, ela conseguia transformar a cadeira no que ela quisesse. Então ela tanto transformava no robô gigante e depois, com outro episódio, ela transformou em carro. Um outro exemplo também, eu estava fazendo pesquisas aqui, porque são muitos animes, os animes têm beleza de dificultar o nome hoje em dia, principalmente os musicais. Desculpem. Mas 2 personagens que eu já suspeitava que eram com autismo, mas agora foi confirmado em alguns sites aqui. O Kakegurui, a personagem principal, a protagonista, ela é um personagem com autismo. Ela é um personagem que ela pega outras pessoas ao redor também têm deficiências. Percebam bem quais são essas. Algumas até são doenças, mas isso eles usam muito ao seu favor, tanto na parte de jogos e tanto na parte de socialização com outras pessoas. E o Violet Evergarden, a protagonista também é uma pessoa com autismo. Eu já suspeitava e eu fui confirmar pela internet. Um último exemplo que eu quero dar, e foi um que eu achei um anime antigo. Eu estou citando muito anime porque eu sou otaku e eu gosto de animes. É um que eu não conhecia, eu fui conhecer por causa daqui do anime 21, que chama Gotou ni Nagitai. É uma garota que ela tem dificuldade, ela tem qual é o nome da deficiência dela? De locomoção. Ela tem dificuldade para poder se levantar, para poder ir e andar. E nisso, ela sofre bullying na escola. E outras pessoas, tanto o professor, tanto um amigo aqui, em especial, isso vai lembrar um outro anime que eu sei que o Hagabashi que vai citar, por isso que eu até fui pesquisar mais a fundo, começam a ajudar ela a poder se superar. Inclusive a própria mãe dela, que passa por muita dificuldade, passa por muita aflição, porque quer ajudar a filha e não tem como. E justamente isso foi uma superação. Tanto porque às vezes a gente só pensa só na criança, às vezes a gente só pensa só nas pessoas. Não, e as pessoas ao redor? Os pais ou os amigos? Porque é nessas horas até mesmo que a gente descobre quem é amigo ou não. Porque quando a pessoa está com uma dificuldade, ela está com uma necessidade, é justamente os amigos que vão ficar do teu lado. É justamente algumas pessoas que às vezes você nem sabe que são seus amigos, ou que às vezes você nem conhece direito, vão justamente te ajudar a erguer a mão. Né? E só para passar adiante, aqui que é a carta do meu filho. Tem as várias partes de limitação. Eu pensei que eu ia ter que caçar no baralho, mas não precisei caçar não. Beleza. Matheus, tá contigo. Então, eu acho, primeiro de tudo, para falar de personagem, eu acho que sempre é importante ter personagens assim perceber. Porque eu vou falar que questão minha, eu nunca, vi em um desenho um personagem, tô falando da minha infância,
sendo um super-herói numa cadeira de roda. Eu sempre perguntava para mim mesmo, tanto que um sonho que eu tenho e eu vou realizar são dois: ser dublador e ser ator. Ou seja, ser ator e aparecer na televisão interpretando um personagem, receber, só que é difícil. Mas eu vou falar os personagens que eu conheço e que mostram, tipo, total portas abertas e tenha mais representatividade. O primeiro anime que eu vou falar se chama Yuki Yuna. É um anime marrom shoujo, meninas mágicas, tipo Sailor Moon, Rei Art, Sakura Card Captor, onde meninas viram super-heroínas. E uma personagem tá na cadeira de rodas, ela se transforma, mas ela não fica em pé. Ela fica tipo, a roupa dela faz com que ela flutua. Ela não luta corpo a corpo. Pelo contrário, ela é totalmente pistoleira, fica lá com as armas, bazuca, sniper. Ela é atiradora. Ela é OP. E também um outro anime, assim, eu acho muito interessante, a minha opinião, foi o Josie Totig and Fish, que é de uma menina na cadeira de roda também. É um shoujo desse ano, onde mostra a vida dela com a avó. Ela mora com a avó, os pais dela morreram. E assim, o social dela, eu acho que é uma coisa muito importante a falar. Não é só o social do RPG, é social de tudo, da vida inteira. Ela vive numa bolha com a avó. Ela não tem contato com ninguém. Ela é uma pessoa totalmente meio fria. Não que ela, nesse filme, ela sofra preconceito. Não. Ela é mais questão de não ter contato com as pessoas. E ela acaba conhecendo um menino que não tem deficiência, tem uma vida totalmente normal e totalmente radical. Ele trabalha com o negócio de pesquisar os tipos de peixe. Ele nada no oceano e tira foto. Então, ele conhece essa menina e ele acaba, tipo, sendo cuidador dessa menina, mas cuidador no sentido de ser o melhor amigo dela. E ela totalmente presa, totalmente fria. E acaba que essa frieza dela permite conhecer vários tipos de pessoa. Ou seja, eu acho que essas obras de representatividade é muito importante. Porque sem elas, não vamos saber como lidar com alguém diferente. Eu vou falar por mim mesmo. Eu não sou totalmente perfeito. Eu sei de tudo de PCD, sei de tudo de todas as pessoas. Não, eu não sei, eu estaria sendo ignorante. Porque às vezes eu também não sei como lidar. Exemplo, como eu vou ter conhecimento de uma pessoa que sofre depressão ou dislexia? Como eu vou poder saber lidar? Não, eu não tenho esse conhecimento. Ou seja, eu acho que a mídia em si, ela é importante para mostrar pessoas totalmente diferentes. Saber que o mundo seja numa igualdade, onde todo mundo vai respeitar todo mundo. Eu penso assim, porque na rua mesmo, se eu vejo alguém sem braço, na hora eu fico totalmente assustado. Porque justamente eu não tenho uma referência numa televisão, num YouTube até. Não tem. Mas se bem que o YouTube agora é uma rede social de vídeos onde fala sobre tudo. Ou seja, também não vou usar isso como justificativa. Eu acho que a principal justificativa é a TV, que todo mundo acompanha a Globo, acompanha SBT, Netflix, mas não tem tanto. Eu não acho assim, tanto. Tá tendo, mas não é a mesma quantidade. Acho que eu falei demais. Não, que isso? Nada. Sou pouco sei não. O espaço aqui é pra falar. Tu quer complementar mais? Fica à vontade. A única coisa que eu também devo complementar, tem um anime que até o Lucas tinha falado sobre o Breaks, que é de Paralimpíadas. Ele
deve saber mesmo, ele viu o anime. O anime em si mostra cada personagem que tem deficiência e poder jogar um esporte. Tanto que os primeiros episódios são de personagens na cadeira de rodas jogando basquete. E o protagonista se inspira muito no irmão que joga basquete e não tem deficiência. É um jogador totalmente, como eu posso dizer, não sei a palavra certa, mas sabe aquela pessoa... Eita, cortou teu áudio. Você mutou. Matheus, você mutou. Tá mutado. Ah, foi mal. Oh. Então, o irmão dele é totalmente aglomerado por pessoas, e o irmão que tem deficiência se vê a referência. O irmão jogador de basquete. E aí acaba descobrindo o basquete paralímpico. É uma coisa importante a se mostrar numa televisão. Tanto que as Paralimpíadas, ninguém fala muito. Não vejo. Tanto que o ingresso é barato. Não tem essa valorização. E tem que ter. Perfeito, perfeito. Deixa eu ler aqui um comentário do Enacta, que ele disse o seguinte: com o comentário do Lucas sobre personagens de anime, me lembrei de que no anime Excel World, o personagem principal, ele procura por uma personagem deficiente em um jogo, que é um jogo de luta, e essa personagem é quem ajuda ele a lidar com o fato dele ter perdido a coisa que o tornava forte e poder ganhar do vilão final. Essa personagem, que foi uma mestra, foi muito bem retratada. Vocês já viram esse desenho, Excel World? Comenta aí, Lucas. Sim, no anime tem justamente isso, que tanto, na verdade, o personagem, ele tem uma deficiência em si, porque ele é acima do peso, e a personagem, a mestra dele, também tem. Entendeu? Uhum. Uma coisa que eu vejo muito nos animes, e eu gosto bastante, são muitos personagens em variados animes, eles têm alguma deficiência, eles têm alguma dificuldade, e mostrando a superação disso no anime. Tanto que foi o que eu até falei, tinha personagens que eu tinha suspeita, e hoje foi onde... Ixi, ele travou de novo. Beleza. Voltou? Manda. Só um que eu esqueci de falar, que como o Matheus citou da Netflix, uma série que eu gosto muito de acompanhar, porque é mostrando um bom exemplo, o Atypical. O Atypical é um garoto com autismo, é um garoto com dificuldade de conseguir socializar, conseguir expor o pensamento dele. Às vezes até ele expõe rápido demais, né? Porque a pessoa não tem controle do pensamento, né? Então ela já solta o que ela vai pensar. O que ela pensou, ela já vai falar. O que para ela é normal. E para nós também deveríamos ser normais nisso, né? A gente soltar o que falar. A gente às vezes pega, mesmo quando a gente paga naquilo, poxa, isso aí pode machucar a pessoa, ou isso não é bom. Entendi. Então, ele não tem isso, ele justamente ele vai e solta. Eu acho isso adorável disso dele. Olha, o Caio Sensorina está citando aqui o exemplo do Ivar, da série Vikings, que é um personagem super massa, mas no caso, o Ivar é vilão, pelo menos dentro do contexto de Vikings. Está valendo falar de vilão, porque além do Ivar, eu poderia citar aquele arqui-inimigo do Corpo Fechado, que, se eu não me engano, ele tem a mesma deficiência que você, né, Matheus? Sim, e o Aivar também. O Aivar também tem. Olha aí, são exemplos, só que vilões. Eles se valem... Ganha ainda. Eles se valem. valem. Tem que falar. Exatamente. Eles se valem da super inteligência deles, porque eles são muito inteligentes os dois, e conseguem alcançar seus objetivos através da argumentação, da estratégia
e da influência. O que vocês acham de personagens assim? Matheus? Olha, eu acho, de fato, muito bom. Primeiramente porque eu acho RPG de mesa, eu já fiz muito vilão PCD. Já. Da minha doença também. Em Super Sentai, eu já fiz. Então, é interessante ver vilões, porque mostra também a força de um PCD fazendo um plano, arquitetar, dominar o mundo. É uma coisa maneira, eu acho. Eu gosto muito de vilões. Show. Acho incrível. É uma coisa que tem que ter, né? São pessoas. De cada tipo de pessoa. Tem pessoa boa e tem pessoa ruim. Não que PCD vai ser somente bonzinho. Não, pode ser PCD mal. Varia, né? Eu acho. Então eu acho interessante mesmo ter vilão. Show de bola. Diogo? Cara, se você levar dependendo da forma como você assiste ao anime Death Note, você pode ter um herói ou um vilão com um espectro autista altíssimo, né? Que é o L. Os dois. O Raito também. Kira, eu acredito que o Raito ou o Kira, né? Ele tenha como é que chama? Não é autismo, não. É Asperger. Não é. Não tá ligado no espectro autista. Esqueci o nome da deficiência. Altas habilidades. Ele é tipo superdotado. Porque eu tive um aprendiz. Eu vejo ele com Asperger. Eu não consigo ver. Eu tive um aprendiz, eu dei aula, sou professor, não dei aula durante 6 anos para rede de aprendizagem, para jovens aprendizes. Eu tive um aprendiz, cara, ele era o Kira, o Raito escrito, cara. Ele era a mesma coisa. Aquela arrogância, aquela prepotência, aquela questão de assim, eu aprendo no instalar de dedos. Você pensou em me ensinar, eu já entendi, já aprendi, eu te explico melhor. E ele verbalizava isso. Né? Até um pouquinho de falta de filtro, que às vezes você vê que o Raito tem muito pouco disso, né? Ele é mais controlado e tudo mais. Mas esse aprendiz não, ele falava na cara de pau mesmo. Eu explicava o conteúdo, um aprendiz não aprendeu, ele fechava a cara, ele fazia. Ele escorava na cadeira, tipo, faltava chamar o outro de idiota. Ele já chegou a levantar da cadeira e a sair da sala sem me perguntar, porque eu tive que explicar de novo o conteúdo. Então você vê que e ele tem o laudo, né, como altas habilidades, que ele é o superdotado, né? Ele aprende e ainda tem uma memória que sim, ele aprendeu hoje, não esquece nunca mais, uma coisa absurda. Então quando eu faço essa leitura, eu vejo, esse aprendiz ele é igualzinho em muitos detalhes ao Kira, né, ao Raito. E eu enxergo assim, Death Note desse jeito. Você pode colocar, por exemplo, se eu estou defendendo o Kira, eu quero que ele continue igual ele está fazendo, ele faz o correto. Então o Kira é o herói, ele é um herói com deficiência, bacana. O L é o vilão, ele é um vilão absurdamente inteligente e tem autismo. Ah não, eu estou defendendo o L, então o L é o herói com autismo e o Kira é o vilão com altas habilidades ou até mesmo com autismo. Né? Eu já não sou psicólogo também. Mas o Death Note ele traz isso muito bem. O problema é que como eles não dão nome, né, o L não fala, eu sou autista, o Kira não fala, eu tenho altas habilidades, ou eu sou autista, como eles não falam isso, nós tendemos a não buscar essa referência. A gente olha e fala, é isso aí, beleza, eles são super inteligentes e só. O L é estranho e o Kira é muito inteligente e acabou. Né, não tem esse olhar mais profundo. Então acho que é bacana. E assim, vendo o L, por exemplo, como um vilão, puta merda, tá doido, eu nunca na minha vida queria enfrentar um vilão daquele ali. Independente do jogo, do anime, do quadrinho, puta, ele é inteligente demais. Eles tiram umas conclusões que você fala assim, não, isso é impossível. Em 2 minutos ele te explica, você fala, meu Deus, como eu sou idiota, não pensei nisso. Cara, é óbvio. Então, tipo, é sensacional. E quebrar um pouquinho disso tudo, né? Tanto o herói quanto o vilão, Cavaleiro do Zodíaco. O Shiryu fica cego, episódio sim, episódio não. Episódio sim, episódio não. E isso é um desfavor à nossa luta pela representatividade PCD, cara. Porque ele fica cego hoje. Pô, ele furou o olho, ficou cego, ficou muito mais forte. Furar o olho fica forte, né? Olha o incentivo pra criança. E eu vi isso em 94, eu tinha 7 anos de idade.
quero ficar forte, só ficar cego. Então vou curar meus 2 olhos e ficar forte igual o Shiryu. Olha uma coisa horrorosa. Década de 80 era linda. Não, nunca tentei. Mas década de 80 era lindo, olha o que é isso. Eu já vi um caso de um pai que pegou o filho no alto, porque o filho estava vendo o Super-Homem. Ele falou assim, eu posso voar. O filho subiu na estante e pulou. O pai, por algum motivo, estava lá perto, pegou o menino caindo. Olha, o moleque podia morrer. Década de 80 era linda, né? Então, assim, o Cavaleiro do Zodíaco ele é um anime maravilhoso. Eu adoro o Cavaleiro do Zodíaco. Eu sempre gostei e tudo mais. Mas ele é um desserviço por causa desse detalhe. Shiryu fica cego episódio sim, episódio não. Quando o Seiya ficou cego lutando contra o Saga na primeira temporada, ele fica cego, ele perde 5 sentidos. Aí ele fica mais forte ainda. Cadê a lógica nisso? De uma hora para outra você fica cego, surdo, você perde o paladar, perde o olfato e perde o tato. Como é que você tá conseguindo andar sem tato, meu? Não, o Seiya domina tudo porque ele é o Cavaleiro Supremo. Então, tipo, eles apresentam esse lado, mas depois caga nele. Mas tudo bem, eu digo que é um anime da década de 80, é um mangá da década de 80, um anime da década de 90, temos que relevar isso tudo por causa da década e tudo mais. E atualmente, né, como os exemplos citados pelo Matheus e pelo Lucas, né, os mangás eles estão anos-luz à frente dos HQs em referência à representatividade PCD, LGBT, qualquer representatividade. Manhwa, que é o coreano. O coreano é manhwa ou manhwa? Agora, acho que é manhwa. O coreano. Eles estão à frente de todos. O chinês já está caminhando agora e tudo, mas eu não conheço quadrinho chinês com personagens PCDs, LGBTs, nada. Agora, coreano eu conheço um. Eu não sei eu pronunciar o nome, que é um nome coreano gigantesco. Mas é interessante, sim. E na questão do Vidro, né, que é o personagem lá do Corpo Fechado, tem um filme Vidro agora, mas ele trata... Eu não gostei da forma como ele tratou as deficiências dos 3, não, né, do Corpo Fechado, que eu esqueci o nome dele, do personagem que é o Vidro, que tem os ossos frágeis, e do personagem com muitas personalidades, do Fragmentado. Então, ele trabalhou eles ali de uma maneira muito estereotipada, pelo menos na minha visão, posso estar falando besteira. Mas é importante tê-los, né? É um início, né? Você tem que ter um início ali, pra galera poder aparecer. Né? E dos 3 filmes, acho que só o Corpo Fechado é um filme bom. Fragmentado é um filme muito legal, né? Ele mostra no finalzinho, quando ele assume a besta, né? Que é a personalidade feroz dele, e você consegue ver realmente que o poder da mente sobre o corpo. Né? Porque o corpo dele não altera, mas a força dele fica monstruosa, ele se torna mais brutal, mais agressivo. E o ator, fez um trabalho maravilhoso ali. Mas teve um pouquinho ali de forçação de barra, na minha opinião. Porque aqui a psicóloga dele é meio idiota. Pelo amor, uma mulher burra. Trata o cara há 30 anos e não consegue perceber que ele mudou de personalidade. Tem que ser uma imbecil, né? Só isso. Beleza. Lucas, você que fecha. Olha, primeiro de tudo, é muito difícil a gente falar o que é o conceito do bem e do mal. Que muitas vezes a gente fala que é vilão, principalmente em X-Men mostra muito isso. Porque até mudaram o nome para antagonista agora, né? Protagonista, antagonista. Aí falam que o antagonista tem que ser malvado. Não. Porque muitas vezes o Magneto várias vezes foi injustiçado por várias coisas. Porque ele tinha um modo de ideologia, o Xavier tinha um outro modo. Só que quem acompanha a HQ, antes da saga Krakoa, ou até mesmo na saga Krakoa, da ilha, será que o Xavier, soltando um pequeno spoiler, realmente é bonzinho? Porque o Xavier, ele mandou uma outra equipe lá para a ilha, logo no início, para poder salvar os seus pupilos. Morreram todos e nunca mais se falou em salvar eles. Né? E aí foi onde foi mostrando o que todo mundo acha que é o bonzinho, é justamente o que manipulava meio mundo há muito tempo. Pessoas até inclusive que descobriram sobre a malignitude do Xavier, e ele foi lá
e fez a pessoa ficar em coma, ou fez a pessoa esquecer tudo. Até a própria Moira sofreu com isso, né? Então, nossa, todo mundo vê o Magneto como um vilão. Ah, é. E o Xavier? Porque você fazer a pessoa esquecer de tudo, a pessoa é bonzinha, a pessoa é um herói, né? Justamente, até uma pessoa que ela não é exatamente com uma deficiência, mas é um cara que eu não acho como herói, eu sempre achei ele muito como vilão. O próprio Superman da DC. Porque ele é todo poderoso, quer salvar as pessoas, quer ajudar as pessoas, só que as pessoas têm que obedecer o que ele vai mandar. As pessoas têm que fazer o que... Cortar rapidão. Uma coisa importante, você falou do Xavier, do Magneto. O Xavier, a ideia dele é de pegar a pessoa que é mutante, colocar numa escola especializada nisso e não se fala mais. Ele está escondendo os mutantes por algum motivo. Exato. E a ideia do Eric, né, do Magneto, é o quê? Não, nós somos seres humanos também e queremos o nosso lugar de direito. É claro que chega um ponto da história em que o Eric ele fala o quê? Nós somos superiores a vocês. Aí é onde entra o lado mal, entre aspas, do Magneto. Porque ele já não quer mais estar em termos de igualdade. Ele quer controlar, ele quer dominar. Tem aquela frase, né, de quando o opressor vai se sentir feliz quando estiver no lugar do oprimido. Se a porcaria dá. Mas é um pouco disso, né? Ele muda de lado. Tanto que no começo os dois eram amigos, quando eles eram jovens. Né? Tá no filme, o filme é meio ruim, mas tá lá no filme a história meio mais ou menos contada. Mas tá lá. No quadrinho também tá. O Origens do Magneto, que quadrinho maravilhoso. Tem que ser lido. Tem que ser assistido, tem que ver. O início do filme, por exemplo, conta a história do Magneto, é maravilhosa. Então, sim, não é justificando. Isso é um conceito chamado de empatia sistêmica, que é o tal do compaixão sem paixão. É você entender o histórico daquela pessoa, para você entender o que a levou a fazer aquilo, porém, você não está defendendo aquela pessoa nem justificando os atos dela. Você está entendendo a história dela e entendendo o que a levou àquilo. Se está certo, se está errado, isso é irrelevante para a análise. Só esse cortezinho, pode continuar, desculpa. Tudo bem. Então, justamente o que a gente leva de... O próprio jogo, ele mostrou isso. O que a gente leva de certo e errado, entendeu? Às vezes outras pessoas, ou até mesmo a própria pessoa em si, por experiências de vida, ou por aprendizado, ou por N motivos, ela não é o vilão em si. Entendeu? Ela não é o herói em si. Porque tem uma época que no quadrinho, como eu estava falando do Superman, ele domina o mundo. Ele chega, ele manda em todo mundo e todo mundo tem que obedecer à vontade dele. E aí foi até onde o Batman, que chegou e ele já imaginava sempre que uma hora ou outra o Superman ia fazer isso, foi lá e foi contra ele. Né? Então, justamente quando você tem poderes demais, isso é muito falado em Homem-Aranha, eu sei disso, mas quando você tem responsabilidade demais em cima, porque toda atuação tem uma consequência, e essa consequência, justamente, pessoas vão determinar se você é boa ou má, ou você mesmo vai se determinar assim. Beleza, chegamos ao final de mais um RPG Debate e agora a gente vai para as considerações finais, que é um espaço aqui do debate em que os convidados vão apresentar seus últimos argumentos sobre o tema que foi debatido hoje, falar um pouco dos seus trabalhos, fazer o jabá básico e dar um até logo para a galera. E convido o Lucas para começar. Sai junto, já me chama de novo. Bem, pessoal, sempre incentivem as pessoas a jogarem de um modo diferente, como você muitas vezes pensa, ou como muitas vezes elas esperam. Porque o RPG Pop em si, ele justamente ele tem disso. Ele tem o diferencial.
Então aproveite esse diferencial. Ah, mas no meu RPG não mostra pessoa com deficiência. Faça por onde ter. O RPG justamente ele não é livre, ele não próprio se atualiza sempre, constantemente. Então atualiza o seu próprio jogo. Atualiza a sua própria mente. Não chegue, ai, uma miniatura com pessoa com cadeirante, eu nunca vou usar no meu RPG. Tira isso da tua cabeça. Olha o modo como tu tá sendo preconceituoso. Olha o modo como você fala, você age. Você está excluindo pessoas, não é incluir. O RPG ele é uma diversão coletiva. Existe o RPG solo, mas como a gente pode falar na comunidade do RPG solo, Matheus está de prova, nós somos lobos solitários unidos numa alcateia. É um ajudando o outro. E isso é uma coisa muito grande que tem na comunidade do RPG solo. E isso está faltando na nossa comunidade do RPG. É um ajudar o outro, um incentivar o outro, um apoiar o outro. A pessoa fez besteira, a pessoa fez besteira. Justo da gente chegar e dar uma correção na pessoa. Mas quem te deu o direito de você ser juiz? Quem te deu o direito de você chegar e você julgar? Você já olhou para o seu espelho hoje e viu os erros que você fez, os erros que você falou, os erros que você agiu? Não. Então olhe. Concentre, reflita as ações. Porque assim, essa pessoa que você está excluindo hoje, ela pode muito bem chegar e depois se arrepender, aprender com os erros dela e voltar. Então a gente sempre tem que ajudar a unir cada vez mais nosso hobby. Perfeito. Matheus. Então, eu vou usar as mesmas palavras que o Lucas, mas eu vou falar da minha maneira, o que eu penso. Eu acho que o seguinte, o fato de excluir a pessoa, falar, não, você não vai criar um personagem assim, não, eu não vou deixar, já é um ato grosseiro, agressivo, não é um ato legal, não mesmo. Por quê? Porque a pessoa que faz isso gostaria que fizesse com ela. Por acaso a pessoa a outra pessoa que quis nascer com deficiência, não, ninguém quis nascer nada. Nasce assim, pronto. Se ela quer jogar assim, deixar jogar. O que eu acho escroto, na minha opinião, até desculpa pelo palavreado, porque me dá uma raiva, uma raiva intensa em grupos de RPG de mesa tradicional, como eu postei uma vez falando sobre essa importância, chegaram comentários grosseiros. Eu acho que a única pessoa aqui do debate sabe disso foi o Lucas. Eu já mandei prints no grupo do RPG Solo no WhatsApp. Coisas muito maldosas. Tanto que o grupo que eu criei de Facebook é RPG de mesa tradicional, sim. RPG de mesa antifascista. Porque não é antifascista, não é só a política. É essa intolerância de preconceito, de atos agressivos, de não permitir uma pessoa poder ser quem ela é. É muito fácil eu, fingir ser algo que eu não sou. Tanto que eu tô criando histórias, eu faço desenhos, eu faço ilustração, tô criando mangás de super-heróis. Com essa força sendo PCB. Ou seja, não fazem esse ato de excluir, de, não, você não vai criar assim. Porque não é um ato legal. Eu já faltei mesas. Eu vacilei com o mestre. Eu não sou 100% santo. Eu já vacilei com o mestre dele não me deixar jogar. Eu fiquei faltando mesa e eu ficava dando desculpas. Porque não estava me fazendo bem ficar numa campanha, saber que eu não tô podendo fazer um personagem assim, saber falar que é cota, porque não é cota, de jeito nenhum. É inclusão. Esse é o fato. Perfeito. E para fechar, Diogo. Cara, acho que sobrou muita coisa para falar, não, né? A galera falou muito bem aí, é isso mesmo. Complementando um pouco da fala do Matheus, é importante, sim, existem, o que eu posso falar? Propostas de mesa. Então, por exemplo, eu vou fazer um jogo
a proposta do meu jogo é tal. Por exemplo, jogando lobisomem, vou jogar lobisomem, apocalipse, lobisomem, Idade das Trevas. A proposta é que todo mundo seja fiano. Cara, os fianas foram quem escreveram as leis. Fiana parte do pressuposto de que é uma tribo que não tolera os impuros, mas sejam as tribos que mais tem. Então, se eu estou jogando um RPG medieval, só com fiana, se você quer interpretar um impuro, saiba que a proposta do jogo é fiana medieval não tolerando. Não, eles não toleram impuros. Você quer matar um impuro, cara? Por que não? Pô, pode ter uma quebra de paradigma aí monstruosa que, por exemplo, o Mundo das Trevas é construção de cenário. Tudo bem que ele tem uma história já escrita, já falando tudo o que aconteceu. Mas você pode ter feito fazer um fiana impuro lá na Era Medieval, na Idade das Trevas, que foi tão foda, mas tão foda, que ele vai repercutir lá no Lobisomem Apocalipse. Quando você for jogar uma outra campanha, vai com o narrador se apaixonou por ele e falou, cara, que personagem bom que esse cara montou. Esse personagem aí vai ser a vida passada de um outro personagem no Lobisomem Apocalipse. Então, sim, a proposta do jogo ela não inclui todos os tipos de personagens possíveis. Não inclui uma possibilidade de um personagem cego, por exemplo. Mas isso não impede o jogador de criar. O que impede é o narrador. E o narrador impede por uma necessidade especial do narrador. Uma possível deficiência do narrador. Não uma deficiência clínica, mas uma deficiência de visão mesmo, de entendimento. Isso para não usar a palavra ignorância. Né? E ignorância vem porque é uma pessoa que é burra, liga, xinga, não. Ignorante é uma pessoa que não tem um conhecimento específico. Então a pessoa não tem esse conhecimento, não tem essa visão, esse tato. Então, é só você tratar um pouco de criatividade. Né? Montar um background, o cara fala, não pode ter personagem com deficiência. Você monta um background, né, um histórico do seu personagem, dá para o narrador e fala, lê e me fala se pode ou não. Se ele falar assim, não pode, você já pode ter 100% de certeza. Independente do personagem que você montar, esse narrador não vai levar em consideração o seu background. Porque se ele não quer ler o background para entender o porquê que vai ter um personagem com deficiência no jogo que ele não quer que tenha, ele não vai ler background nenhum. Você cria um monte de gancho no seu background para a história ficar bacana, para a história andar, para você voltar no seu passado. Sei lá, sua mãe foi morta por um lixo e ninguém sabe quem é esse lixo. No futuro do seu personagem você pode querer ir buscar, ir atrás desse cara. Olha um boss criado por um background. Se o narrador não leu isso, se o mestre não leu isso, ele perdeu uma oportunidade incrível de fazer uma história sensacional. Então isso é uma falha do narrador. Não é uma falha do jogo, não é uma falha do sistema, é uma falha do narrador. Se ele não sabe lidar com isso, infelizmente, é o ideal mesmo, né? Mudar de grupo e seguir a vida. É complicado, mas é assim que a gente segue a vida. Assim, eu tô, sei lá, há quantos anos sem jogar RPG, porque eu não encontro grupo. Aí os jogadores vão querer criar, e se eles não querem criar, não vou obrigar ninguém a criar um personagem que eles não querem. Ainda mais personagem com deficiência, que muita gente vê como um personagem com defeito, personagem completo, personagem que vai ser difícil e por aí vai. Então fica difícil. E uma outra dica, ouçam Def Leppard. É uma banda de hard rock. É uma banda melódica. Mas Def Leppard é foda, e o baterista só tem um braço. É do cara. Ele perdeu esse braço num acidente de ônibus, então de turnê. Ele teve que aprender a lidar com a deficiência. A história dele é incrível e a banda é muito boa, tanto no começo quanto no meio e no fim. Para quem gosta de hard rock, ela é boa. Hard rock é oitentista, para quem gosta é bom. Para quem não gosta, não escuta não vai gostar. Mas é bom, ouça. É isso aí, galera. Então, fechamos mais um RPG debate. Rodrigo, eu posso só acrescentar uma única coisa que eu acabei esquecendo de falar? Recentemente estreou um filme da Disney Pixar, o Luca. No filme, eu inclusive até passei pro pessoal aqui, tem duas partes com deficiência. O protagonista, o Luca, ele é autista.
ele muitas vezes no filme, contando um spoiler aqui do filme, ele se desliga, ele começa a viajar na fantasia dele, imaginando as coisas como se realmente fosse real para ele, porque é real para ele, entendeu? E junto com as pessoas que estão ao redor dele, se divertindo nisso e se desliga do mundo. E o pai da menina, eu esqueci o nome da menina, ele não tem um braço e é o melhor pescador da cidade. É o melhor pescador do porto, é justamente o pai da menina. Eu diria que ele é o melhor espadachim da cidade. Né? Com a pão, verdade. Com aquele arpão ali é espadachim, mas sim, ele justamente ele não tem um braço, né? Ele até chega, ele brinca com o garoto no momento e fala assim: não, eu perdi esse braço pro monstro marinho que devorou ele. Até o monstro marinho olhou assim aí. Pô, mas a gente não devora braço não, filho. Tipo, pensando na cabeça dele, né? Aí ele, não, tô brincando. Foi de nascença isso daqui, e aprendi com o tempo. Ele até mostra ele cortando a vara de pescar lá, com um braço só. Essa parte realmente é espadachim, cara. Porque é capaz que ele corta ali, joga fora a linha podre, e aquilo ali foi sensacional. Então, é mais um incentivo, sim. E não estou citando os jogos da Rogue Moon, eu sei, apoiem Sigmata, mas tem um jogo que está da editora Chá, contando histórias alternativas, o Glitterheath. Lá tem imagens de uma cadeirante, porque lá no jogo são pessoas com poderes, estilo garotas mágicas, ajudando um aos outros, e outras pessoas também com deficiência, sim. Então é uma boa representatividade que está tendo. Uma coisa que eu estou gostando muito. Cada vez mais estão aparecendo imagens, fotos, vídeos de pessoas com deficiência jogando, ou pessoas que são seus personagens. Então vamos incentivar cada vez mais isso. E apoiem Sigmata também. Beleza. Posso só mandar um conselho aqui, Mande. só para terminar? Mande. Ó, independente para qualquer um, isso serve para mim, serve para todos. Quando tem alguma pessoa diferente, digamos, não é tipo, não fica intimidado, só perguntar, tenta ser mais acolhedor. Eu vou falar a verdade, às vezes, não sou perfeito, mas às vezes, tipo, eu já olho pra uma pessoa diferente, mas não é de maldade. Mas aí, tipo, dá aquela coisa, eu não sei se eu pergunto, não sei, eu poderia perguntar. Não, na minha cabeça, eu prefiro 1000 vezes que alguém pergunte pra mim, pra eu poder responder de uma forma educada, pra essa pessoa ter o conhecimento. Ou seja, gente, não é pra ter vergonha se aparecer alguém diferente, não. Basta perguntar, ser mais receptivo. Essa é a palavra. Ser mais atencioso. Então é isso. RPG, do bem. Show. Então, chegamos agora ao final de mais um RPG em Debate, cujo título foi A Importância dos Personagens com Deficiência nos Cenários de RPG, com a participação do Matheus, do Lucas e do Diogo, também com participações da galera pelo chat. Muito obrigado por vocês que no chat comentaram e participaram. E, para que possamos fechar, peço para que os 3 convidados junto comigo digam até logo. Falou, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau.